Estamos no ar com mais um episódio aqui, Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor, nessa segunda temporada, comigo aqui, fazendo essa visita nesse estúdio. Eu sou Ana Paula Torquetti e hoje a gente vai conversar sobre marketing de ressonância. Para vocês que estão assistindo, já acompanham o Namura aqui, vou me apresentar rapidamente. Sou jornalista, apresentadora, cantora, tenho um programa hoje na TV Tati SBT, afiliado da SBT aqui, chama Modo Vale, um programa de entretenimento, passa todo sábado, às 1h30 da tarde. Faço também trabalhos publicitários, represento algumas marcas, produtos, empresas aqui da região e fui gentilmente convidada para bater esse papo aqui com Luiz Namura, hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre marketing. Vocês que estão chegando junto comigo também, querem conhecer um pouquinho mais do Namura, esse cara é um engenheiro formado pelo ITA, tem 18 anos de televisão, ele tem 30, viu, gente? 30 anos nessa área do empreendedorismo, é pós-graduado, especialista, né, em marketing e administração de empresas, já fundou 15 empresas, mais de 300 negócios, é piloto comercial de helicóptero, é também autor desse livro aqui, ó, Yes You Can, Como Fazer Sua Empresa Decolar, e no qual, né, a gente está destrinchando o livro todo aqui, né, nesse podcast, falando um pouquinho de tudo que ele tem de conhecimento. E entre os temas aqui de hoje está o marketing de ressonância, então. Bom, antes da gente começar o nosso papo, Namura, vamos falar sobre o Albert, né, o aplicativo, que é o patrocinador do podcast Cérebro do Namura. O Albert é uma rede de benefícios, gente, vocês com certeza já conhecem. Se você me acompanha também sabe que eu sempre estou falando do Albert lá nas minhas redes sociais. É um aplicativo onde todo mundo ganha. Então, se eu fosse você, eu baixava esse aplicativo agora aí, vai lá na loja de aplicativos do seu celular, baixa que é de graça. A gente tem aqui o código promocional, o código de convite para você entrar nesse aplicativo, que é o podcast. E fica a dica aí para você, ó, quanto mais pessoas se cadastrarem por esse link, mais pelo seu link, né? Quando você faz o seu cadastro, você vai ter o seu link, mais gratificações você ganha nas compras que aquela pessoa fizer. Entendeu? Esse é o cérebro do Namura, a gente pensar em tudo isso. Ó. Então, clique aí na descrição do link que está aqui do vídeo, ou então acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela e comece agora mesmo a usar o Albert. Entra lá com o código podcast para você começar a usar. Namura, estou aqui de volta. Prazer te receber novamente, vai ser uma honra a gente desfrutar desse espaço, desse tempo, para a gente aprofundar um pouquinho aquilo que a gente falou no episódio da semana passada sobre marketing, sobre propaganda, aqueles conceitos. Se você está vendo este podcast e não viu o anterior, dá uma olhadinha no anterior, porque esse vai ser uma sequência do anterior e aí fica mais completo aquilo que você pode tirar de informação para alavancar os seus negócios. É isso aí. Bora lá então começar no nosso primeiro bloco aqui para falar da teoria prática com a definição de marketing de ressonância, né? O que é isso? O que é o marketing de ressonância e por que você denominou dessa forma? Marketing de ressonância ressonância é um termo da física, basicamente, né? Você com certeza já viu uma coisa acontecer. Sabe aquelas cantoras que eventualmente tem um agudo muito forte, muito cristalino, e ela coloca um cristal, um copo de vinho de cristal, eu não vou fazer isso porque é um... Minha meta é essa, minha meta é quebrar a taça. Exatamente. E ela começa e entra em ressonância, ou seja, a vibração do ar tem a mesma frequência da vibração do copo. O copo vai pegando ressonância e pá, ele explode. Você usa a ressonância na sua vida desde que você é criança. Sabe como? No balanço. Você senta no balanço e faz assim com o pé, você vai um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. Você faz um pouquinho mais, você vai mais para frente e para trás. Ou seja, você coloca o seu impulso no momento certo. Quando você está aqui em cima, você dá um impulso, você vai até lá. Quando você está lá em cima, do outro lado, você dá um impulso para trás, você vem para cá. Fazer isso no tempo certo é entrar em ressonância com a frequência natural do balanço. Essa frequência muda. Se o tamanho do balanço é pequenininho, a frequência é mais rápida. Se o tamanho do balanço é muito grande, da corda, a frequência é mais lenta. Então, sempre que você usa a sua energia na mesma frequência daquele outro objeto, você ganha impulso. Então, entrar em marketing de ressonância é quando você entra em ressonância com o quê? Com o desejo, com a necessidade do seu cliente. Você percebe o que ele quer e você faz aquilo
aquilo que ele quer. Você dá uma informaçãozinha, ele fala, puxa, gostei disso. Você está falando de alguma coisa que ele quer. Você entrou em ressonância, então você chama a atenção. Nós não estamos no marketing de chamar a atenção hoje. Uhum. Você recebe 3.000 impactos por dia. Qual desses 3.000 você atende, chama a sua atenção? Aquele que entra em ressonância com você, ou seja, com a sua necessidade, com a sua dor, com o seu desejo. Então, o que é o marketing de ressonância? É descobrir qual é a necessidade, o desejo, a dor da pessoa e oferecer para ela aquele impulso que ela precisa para prestar atenção. Depois, um outro impulso para ela se aprofundar, se conectar, se engajar com você. Depois, um outro impulso para ela falar, puxa, eu não tinha pensado nesse problema. Depois um outro impulso para falar, mas esse problema tem solução. Depois um outro impulso para falar, esses caras, esse produto é a solução. E um outro impulso para ela entrar em contato com você. Normalmente, para alguma pessoa comprar alguma coisa de você, ela vai ter pelo menos 5 touch points, que a gente fala, pontos de contato. Ela não estava pensando, eu vou dar um exemplo de mulheres, por exemplo, por que a gente faz as campanhas de outubro rosa? Para conscientizar mulheres jovens que ainda não sacaram que ela precisa cuidar das mamas, dos seios, porque é um índice de fatalidade muito grande das mulheres que têm câncer de mama e não cuidam. Mas ela não está ligada nisso, às vezes, por ser muito jovem. E aí, você dá aquela primeira informação, exatamente naquele mês, em outubro, muita gente falando daquilo, ela, não tinha pensado nisso. Depois, ela descobre algum dado, por exemplo, o índice de mortalidade das pessoas que não cuidam disso numa idade mais menor, contra aquelas que cuidam. Ela fala, puxa, talvez eu pudesse pensar nisso. E aí ela vai fazendo touch points, ela entra no teu Instagram, ela entra no teu TikTok, ela pega um Reels, ela pega um Story. Às vezes tem alguma ação acontecendo e ela vai lá e tem esse contato, né? Isso tudo vai entrando, essa informação vai entrando em ressonância com ela. Antes ela estava inconsciente, você vai aumentando a consciência, até que ela chega a um ponto e fala, eu vou fazer uma mamografia. Então, marketing de ressonância é um nome que a gente cunhou para explicar. Você tem que entrar em sintonia com a pessoa. Às vezes você desperta isso na pessoa, ela não estava nem um pouco consciente desse exemplo que eu estou dando, que câncer de mama mata muita gente, né? E aí você desperta isso na cabeça da pessoa e ela vai fazendo touch points em vários locais até que chega o ponto que ela toma uma decisão. Então é importante você descobrir qual é a necessidade, qual é o desejo e oferecer algo que vá ao encontro dessa necessidade, desse desejo. Muito bom. E o que você fala também aqui no livro, que isso entra na parte do propósito também, né? Que você precisa estar alinhado, o seu propósito precisa estar alinhado com o propósito do cliente, não é isso? É exatamente isso. Repara, eu fiz uma publicação no TikTok, sei lá, é aquela que tá bombando, não é? Não é essa? Essa aí, da cebola. As pessoas me perguntam, o que você quer Se falar você não assistiu ainda, entra no TikTok do Namura, @Luiz com S Namura. Tem no Instagram também, não tem? Tem no Instagram também. E procura lá. O que está mais bombado, que fala sobre a cebola. 500 milhões, 520 mil, quase meio milhão de visualizações. Por quê? Eu explico exatamente o que é essa teoria da cebola, do marketing da cebola. É basicamente a seguinte coisa. Você, quando vai vender um produto, você pode falar o que o produto é. Ou como você faz o produto. Ou por que você faz o produto. Então, vou dar um exemplo bem simples. Você tem uma hamburgueria. Tá? Como você faz? O que você faz? Hambúrguer. Mas tem 1000 pessoas que fazem hambúrguer por aí. Como você faz? O meu hambúrguer é feito numa cozinha que você vê lá dentro da cozinha as pessoas manipulando os ingredientes. Puxa vida, é um jeito de fazer o como você faz isso. A carne que eu uso é uma carne rastreada, o animal não sofre para morrer. Então, as pessoas que querem comer hambúrguer estão preocupadas em como esse hambúrguer é feito, como a carne é manipulada, já tem um impulso a mais de comprar de você e não do teu concorrente. Então, vai mostrando alguns diferenciais. Alguns diferenciais. O que é o hambúrguer? O como é como você faz. E o porquê? Por que você faz hambúrguer e não faz outra coisa? Porque eu quero dar uma alimentação saudável para as pessoas a um baixo custo.
As pessoas começam a querer comer o seu hambúrguer porque ele tem diferenciais em como são feitos os seus hambúrgueres e por que você faz aquilo. Então, sempre que tem um porquê muito forte, porquê é propósito. As pessoas se conectam no seu produto e falam, eu quero aquilo. Por que você compra a Apple e não compra a Samsung? Olha a pergunta que eu estou falando. Por quê? Então, hoje em dia, modernamente, vender o quê, você está praticando um marketing do século passado. O como você já deu um passo a mais, mas quando você vende o porquê, a razão por que você existe, por que você faz alguma coisa, as pessoas olham para aquilo e falam, gostei, eu penso desse jeito. Sabe o que me veio na cabeça agora? As propagandas de banco, que hoje não mostra dinheiro, não mostra banco, não mostra nada. É algum conceito, né? Sempre. É alguma criança na bicicleta, é família, né? Independente do que eles estão querendo transmitir. A coisa mais equivocada que você pode fazer em publicidade hoje em dia é falar do seu produto. Imagina que você fosse no Jockey Club. Você vai no Jockey Club para apostar num cavalo e ganhar o prêmio. Então o teu objetivo é ganhar o prêmio. O cavalo é só o veículo que você vai usar para tentar ganhar o prêmio. Então você vai lá, compra o bilhete e pega uma dica com as pessoas. Cavalo que eu aposto, hein? Que cavalo que eu aposto? O cavalo é o teu produto. O cliente quer alguma coisa. Por exemplo, nas nossas pesquisas, o que os empresários querem? Eles querem aumentar o fluxo de clientes nas suas lojas. O que eles querem? Reter esses clientes por mais tempo. É isso que eles querem. Ninguém quer Albert ou ninguém quer qualquer outra solução. Eles querem este benefício. E aí eu entrego o cavalo que propicia esse benefício. Quando você compra um carro, você não está comprando o carro. Você está comprando a vontade que você tem de passear livremente a hora que você quiser. Quando você vai numa loja de ferramentas e compra uma furadeira elétrica, você não está comprando a furadeira elétrica. Você está comprando o furo que você quer fazer na parede para pendurar o quadro de uma foto que é importante para você. A furadeira é só o veículo. Então não adianta falar da furadeira. Você tem que falar o benefício que ela vai trazer para você. Esse benefício no nível mais profundo é o porquê que existe aquilo. Por que a Black & Decker, por exemplo, fez aquela furadeira? Porque as pessoas querem fazer as coisas por conta própria, por hobby ou por profissão. Então o que ela quer é ter uma profissão e ganhar dinheiro, ela precisa da ferramenta. O que ela quer é fazer um furo na parede para pendurar o quadro, ela quer ter esse prazer. Um quer fazer um negócio, o outro quer ter prazer. É por isso que eles compram a ferramenta. Então, quando você divulga o porquê você faz aquilo, mais pessoas se ligam a você. A Apple, lá no começo, 1980, criou esses conceitos muito claros. Ela queria dar liberdade para as pessoas fazerem o que elas queriam através de um negócio chamado computador. Ela não vendia computador, ela vendia liberdade. Para você ter a liberdade, você precisa da ferramenta. E aí a pessoa comprava a ferramenta. Percebeu? Sim. Então, é muito importante você entender o propósito. Por que você faz as suas coisas? Na hora que você entende isso, é um exercício que você faz com a sua equipe e começa a comunicar isso através da publicidade, você forma um nicho muito forte das pessoas que se juntam a você. Você forma a sua comunidade, é quase uma religião. E as pessoas vão atrás deste conceito porque sabem que você entrega um propósito que é o mesmo que o delas. Eu tenho visto também um caminho inverso assim, das empresas, do produto enxergar a importância de ter um propósito, de passar um propósito, fazer essa pesquisa para ver o que as pessoas estão dando valor hoje em dia e tornar aquilo um propósito da empresa, sabe? Eu vejo muita gente assim, eu compro naquela loja de roupa porque essa marca, ela trabalha da seguinte forma com os funcionários, é dessa forma, ou então o tipo de material que usa é sustentável, não sei o quê. Ele sabe que aquilo é um valor para a pessoa, então ele coloca aquilo na marca dele. É fundamental que ele perceba isso. Eu vou dar um exemplo sem citar o nome, mas teve uma marca famosa de roupa que recentemente foi acusada de utilizar mão de obra escrava. Todo mundo deve saber mais ou menos de quem eu estou falando. E outro de vinhos também, né? Vinhos também. O que acontece com isso? A pessoa que comprava aquela roupa e não tinha essa consciência, comprou. Quando a pessoa percebeu, eventualmente se isso é verdade ou não estou entrando em consideração, saiu essa informação, isso vai contra os valores dela, que ela não gosta de escravidão, ela detesta, ela acha que isso é deplorável para a humanidade, o que pode acontecer? Cancela a marca.
Então, olha a importância do propósito, tanto para alavancar o seu negócio, quanto para destruir o seu negócio. Então, hoje em dia, para você vender em quantidade, perenidade, é muito importante você discutir qual é o propósito. E o propósito é, por que que você existe? Ah, eu existo para dar lucro? Não. Isso é uma consequência. Eu existo porque satisfaço uma necessidade, um desejo, uma dor da sociedade. Ela, então, adquire o produto para sanar esta dor e se eu vendo mais do que eu gasto, se eu ganho mais do que eu gasto, eu tenho lucro. Lucro é consequência das tuas atitudes. E a melhor atitude que você pode tomar é definir claro o seu propósito. Sem isso, não comece uma empresa. E se você começou, para pensar nisso. E tá aí a próxima pergunta, então. Eu acho que eu vou até pegar aqui, ó, porque teve uma que chegou no seu TikTok, Namura, ó, que ele me perguntou justamente isso, ó. Como nós encontramos o nosso propósito? Porque não é uma coisa tão simples, acredito, né? Eu acho que com o tempo, talvez com a maturidade, com a experiência, você vai sentindo o que faz mais sentido para você e tudo mais. Mas existe uma resposta para essa pergunta? Como nós encontramos nosso propósito? Pensa em você. Olha para dentro, não olha para fora. Por que você está fazendo aquilo? Normalmente, quando você começa uma empresa, é porque você tem alguma angústia, uma necessidade ou um desejo. Eu fui franqueador durante muito tempo e as pessoas vinham comprar as nossas franquias por 2 motivos só, Ana Paula. Necessidade ou oportunidade. Oportunidade é, o cara estava tranquilo na vida dele, olhou para aquilo, pô, curso de informática para criança, pô, isso é legal, uma oportunidade, isso aqui deve dar retorno. Pum, comprou. Tá? Uma oportunidade. Outra necessidade, perdeu o emprego, ficou 6 meses aí buscando emprego, não conseguia, foi tentar abrir um negócio, achou que o melhor modelo para abrir um negócio era uma franquia. 90% das pessoas compravam por necessidade, 10% por oportunidade. Mas o que é que elas vinham comprar? Olha que coisa interessante. Aqui no Brasil, as pessoas me perguntavam, isso na década de 80, qual é o lucro que esse negócio dá? Tá bom, então você fazia um DRE, demonstrativo de resultados do exercício, e mostrava que dava lucro. Quando eu fui expor pela primeira vez nossas franquias nos Estados Unidos, a pergunta que me faziam era outra. Qual é o modelo de negócio? Era uma coisa mais profunda. Ele queria saber se aquele modelo de negócio geraria receita recorrente para ele. Hoje em dia, as pessoas perguntam, por que você faz isso? Tanto que o nome do nosso grupo é VIT ou Vitae, como você quiser falar. VIT ou Vitae é vida, porque as diversas empresas lidam com a vida. Por exemplo, a área de educação, Planeta Educação e outras empresas do grupo, elas preparam a criança para a vida. A Salute, que é na área de saúde, ela cuida da vida. A Vorax, que é a máquina que transforma lixo em energia, ela salva a vida do planeta. Como todas as nossas empresas têm sempre um propósito, claro, cuidar da vida, salvar a vida, facilitar a vida, a palavra que une todas elas é vida, que em latim é vit. Esse propósito não era claro no começo. Depois de um certo tempo que a gente debruçou, por que a gente está fazendo isso? Olha a pergunta de novo. Por quê? Quando a gente consegue responder esse porquê, você encontrou o seu propósito. Então, por que eu faço cursos de informática para crianças hoje em dia de tecnologia? Porque eu queria que todas as crianças pudessem usar esta ferramenta, que seria a ferramenta do futuro. Estou falando de 1980, pô. O futuro chegou. Estou em 2023. Então, esse era o porquê. Juntar as crianças do mundo através de uma ferramenta que pudesse fazer essa comunicação, esse tipo de coisa. Talvez buscar também a sua satisfação naquilo, né? Sem dúvida, tem a ver com a sua satisfação, mas a gente não pode confundir duas coisas. A minha satisfação tem que resolver um problema do cliente, que senão não é negócio, é hobby. Eu gosto, sei lá, de plantar cerejeira. Se ninguém quiser comer cereja, aquele é meu hobby, eu posso fazer, mas não pense em ganhar dinheiro com aquilo que você não vai conseguir. Você não está resolvendo o problema. O teu propósito, ele tem que ser dividido em duas coisas. Propósito de vida pessoal. Então, por exemplo, eu estudo por quê? Porque eu gosto. Pelo meu deleite, diletantismo. É o meu hobby, fazer certas coisas. Eu não estou pensando em fazer negócio com aquilo. Se eu pensar em fazer negócio, eu tenho que achar que aquilo é importante para mim e para a sociedade. Aí eu encontrei um propósito que entra em ressonância. Eu posso ter um propósito muito nobre, mas que está em dissonância com o mercado. Ele não atende uma necessidade do mercado. É válido? É válido, mas não pense em fazer um negócio com esse propósito que não entra em sintonia, tá?
em dissonância. Quando esse propósito meu bate com uma necessidade, um desejo, ele entra em ressonância. Aí eu comunico esse propósito e as pessoas falam, uau! Entendeu? Por que você paga mais por uma comida sem agrotóxico? Porque existem pessoas que são contrárias ao cultivo de bens alimentícios com agrotóxico. Existe esse nicho de pessoas. E existe alguém que fala o seguinte, eu quero produzir isso porque eu também concordo com isso. Então, há esse bem sem agrotóxico, porque você quer preservar a saúde das pessoas no teu conceito, é um propósito forte, preservar a saúde das pessoas, entra em ressonância com as pessoas que acreditam que os agrotóxicos fazem mal e elas não querem comer desse jeito, nem alimentar seus filhos desse jeito. Pronto. Aí entrou em ressonância. O que você vai fazer é comunicar. O meu arroz, o meu feijão, o meu tomate não usa defensivo agrícola, a não ser defensivo biológico, por exemplo. Melhor ainda quando você consegue unir essas coisas, né? Sem dúvida. Quando é a sua satisfação, o seu propósito, você consegue fazer negócio com ele. Aí você une tudo. E sabe como é que você faz isso? Como? Buscando um nicho. Sempre tem alguém que concorda com você. E sempre vai ter alguém que discorda de você. Vá para esse nicho das pessoas que concordam com aquilo. Tenha propósitos nobres, porque tem muita gente que concorda com coisa que você pode até concordar, mas não é nobre, né? Então, estamos partindo de um princípio moral, ético, que a gente busca respeitar na nossa vida. Tendo isso, sempre você vai nichar, e as pessoas pensam que um nicho é algo pequeno. Não, é algo gigantesco, só que focado. Nicho é sinônimo de foco. Vou vender tal coisa só para as pessoas que querem cuidar da sobrancelha. Pô, quer mais nichado do que isso? Vou cuidar só da sobrancelha. Mas tem 8 bilhões de pessoas, portanto 16 bilhões de sobrancelhas no mundo, né? Normalmente as pessoas têm 2. Então, se 0,001% destas pessoas descobrirem você, você tem um mercado gigantesco. Pensar grande. Né? Pensa grande. Em marketing, menos vale mais. Menos significa nicha, bem exclusivo. E aí aprofunda nesse nicho, com um propósito que aquele nicho deseja. Eu quero ter uma sobrancelha bonita, então eu vou fazer alguma coisa que traga essa sobrancelha bonita para as pessoas, por causa disso, daquilo, daquele outro. Você vai criando a sua representatividade naquela Perfeito. área e você vai ser procurado por aquilo quando isso. precisarem do serviço, né? Tem aqui também no seu livro um diagrama muito interessante que ajuda as pessoas a encontrarem a USP, Unique Selling Proposition, é isso mesmo? Ó. Proposta única de venda, que ajuda o empresário a fazer o cliente preferir o seu negócio ao invés da concorrência. Acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Deixa eu pegar aqui, ó, quer ver? Onde é que está? Não sei se dá pra gente colocar aí para vocês verem também. Página Aqui, ó. 168. No 67 tem o desenho aqui. Desenho, na 168 também tem o mesmo desenho, na página seguinte. Basicamente, isso é a essência do que nós falamos até agora. Você tem um cliente potencial, você quer aquele cliente para você. Aquele cliente pode comprar produtos e serviços seus ou da concorrência. O que é a USP? Imagina que você tem um produto e o cliente quer comprar aquele produto. Houve um casamento, entrou em ressonância. Ok? Ok. Então eu vou falar desta área, porque o cliente também quer outras coisas que você não faz. Sempre que você faz alguma coisa que o cliente quer, esta união vai dar a USP, a Unique Selling Proposition. Agora, você faz certas coisas que o cliente não quer. O que adianta você anunciar isso? Ele não quer aquilo. O seu concorrente também faz coisas que o cliente quer e coisas que o cliente não quer. As coisas que ele faz que o cliente quer é a USP dele. As coisas que ele faz que o cliente não quer não serve para nada. Então, onde você tem que agir? Naquilo que você faz e que o cliente quer e que é diferente do que o seu concorrente faz, é a diferenciação. O Albert é um aplicativo de cashback. Tem muitos aplicativos de cashback das lojas. Fazer se você tem um comércio pequeno, é muito difícil. No que ele é diferente dos outros? Todo cashback, você vai numa loja e vai ganhar alguma coisa, desconto inteligente depois. Mas só quando você compra. No Albert, não. Quando você compra, você tem um cashback. Mas quando seus amigos compram, você tem uma bonificação em cima do cashback que ele ganhou. Nenhum outro faz isso. Essa é a exclusividade que a gente oferece para quem usa o Albert. Então, são diferenciais que fazem a minha USP,
Unique Selling Proposition. Qual é a minha única proposta de venda? É aquela que é única, é minha. Eu fiz para o meu negócio e os outros negócios não têm. Ah, mas se os outros copiarem, ótimo. Ótimo, eles estão dizendo que o que você faz é bem feito. E você foi o primeiro que chegou. A guerra de marketing se dá em 5 centímetros quadrados, que é no cérebro. Não se dá na internet, não é nas redes sociais, é no cérebro da pessoa. A rede social é o veículo para chegar no cérebro. Na hora que eu finco uma bandeira minha na cabeça do meu cliente, ele vai pensar em mim a todo tempo. Eu faço um desafio para você. Digamos que tenham 100 pessoas aqui conversando com a gente. Rapidamente, eu vou fazer uma pergunta e você responde para você, porque a gente não tem essa interação ao vivo. Pensa num refrigerante. 1, 2, 3, 4, 5. Você pensou. Se eu fizer uma enquete aqui, 90% ou mais pensou na Coca-Cola. Porque ela cravou uma bandeira no seu cérebro. Não foi na rede social. Está no seu cérebro. Eu podia fazer isso com outras coisas. Eu posso escrever uma palavra aqui. Me dá uma caneta aí. Aqui. Caneta do autógrafo. Ó. Vamos ver se... Vou fazer a mesma pergunta. Essa daqui, o índice de conformidade é menor. Mas eu vou fazer uma pergunta, você pensa na sua cabeça na resposta. Me dá o nome de uma fruta que não seja banana nem laranja. Maçã. É o mágico Luiz Namura, palmas para ele. Ilusionismo? Não, isso é o quê? Pesquisa neurológica. Pesquisa neurológica. Mas é isso. É incrível, né? Incrível, incrível. Algumas pessoas talvez tenham pensado em jabuticaba. Tá bom. Só para ser diferentinho. Mas tudo bem, porque ela, sei lá, passou a vida inteira dela subindo em pé de jabuticaba para roubar a jabuticaba do vizinho, fez isso. Mas tem certas coisas que acontecem no cérebro da gente, vocês viram que eu escrevi agora na minha mão. A Ana Paula, não combinei isso com ela. E se você acha que eu combinei com ela, vê o que aconteceu na sua cabeça. Eu não combinei com você. Sim. Então tem certas coisas que a gente descobre pela neurologia e que a gente vai usar no marketing o tempo todo. Entrar em ressonância é uma dessas coisas. E outra coisa que tem muito a ver com isso também, a gente já entra aqui no nosso segundo bloco da conversa, na história do Namura, que um outro ponto que você aborda no livro é a batalha entre a razão e a emoção. Qual que é a melhor maneira de você abordar o cliente diante disso? Como é que você prefere agir nos seus negócios? Pelo amor de Deus. Escute que eu vou te falar. Falei, o amor? O amor não está aqui, era razão e emoção. Pelo amor de Deus. A palavra que você usa para atrair as pessoas é uma só. Emoção, emoção, emoção. A palavra que você usa para justificar o que você quer vender, razão, razão, razão. 80% das compras são emocionais. Claro, se você tiver com compras B2B, o camarada já fez todo um trabalho de pesquisa do que ele quer, ele vai tomar uma decisão mais pendendo para o racional. Mas se você for grosseiro com ele, por melhor que seja o seu produto, pode ser que ele não compre de você porque não gostou de você emocionalmente, o santo não bateu. Eu costumo ouvir que venda é emoção. É emoção. E aí isso é estatística. Toda copy de um e-mail que não tiver emoção, eu nem leio. Eu nem leio. Eu tenho que contar uma história, storytelling. A humanidade só chegou onde chegou, antes da escrita, porque foi passando histórias de geração para geração. E quem escutava aquilo ficava impressionado no storytelling pela emoção, pelo medo, pelo amor. Grandes histórias, Romeu e Julieta, emoção o tempo todo. Então, emoção é fundamental. Então, pega esse hack aqui. As pessoas compram pela emoção e justificam a compra pela razão. Você fala de viés também, né? Eu estou vendo mais uma pergunta aqui. Como escolher o melhor viés para trabalhar as comunicações? Bom, no livro eu tenho uma tabela com 256 vieses. Tem aqui? Lá no final, né? Você pode até baixar, tem aí o link para você baixar. Foi uma coletânea que foi feito por várias pessoas. Em algum lugar, acho que a Renata, alguém pode Depois procurar. A gente encontra ela aqui. Gente, onde é que está? Tem uma tabela de viéses emocionais. Vamos entender primeiro o que é viés. Isso. Viés é um truque do teu cérebro para gastar menos energia.
É um truque do teu cérebro. Teu cérebro vai se acostumando com uma série de coisas e ele toma decisões que não são lógicas. São através de vieses. Por exemplo, por que se usa 1,99, não, 3,59, 18,59? Por que se usa isso? Eu acho que isso sempre vale a pena a gente explicar, porque é um viés. Quando eu falo o preço de alguma coisa, 1,99, 1,99 e 2, financeiramente é quase a mesma coisa. Mas psicologicamente não. Como começou com 1, causa em você o sentimento de ser mais barato. E isso gatilha, impulsiona a sua compra. E a gente pode fazer esse exemplo não só com números pequenos, você está dando o exemplo de 1,99, mas às vezes você vai passar um orçamento de uma campanha, alguma coisa. Ao invés de você colocar R$3.000, você coloca 2.999. Olha, não chegou no 3, é 2. São 2. Gente, eu e você estamos nos esforçando aqui para tentar racionalmente entender isso. Você não vai entender racionalmente, porque é emocional. Então, isso significa ancoragem de preço, é um gatilho. Tem um livro em inglês chamado Nudge, N-U-D-G-E. Nudge é empurrão, que no Brasil foi traduzido por gatilho. São aqueles gatilhos que você coloca no seu produto, no seu serviço, que impulsionam a pessoa a comprar. E é emocional isso. Você não entende isso. A gente teria que falar muito de neurologia. E tem vários gatilhos. Escassez. O tempo todo. Tem 10 peças, só até amanhã. Urgência do tempo, só nesse final de semana. E isso mexe com as pessoas. É bom que quem faça isso fale verdadeiramente. Eu ia tocar nesse ponto, Namura, porque senão acaba banalizando isso, como a gente falou, no outro episódio, a gente tira a credibilidade da informação. Esse é o ponto. Então fala assim, eu tenho um curso presencial para 50 pessoas. Por quê? Porque o espaço que eu tenho é para 50 pessoas, não tenho mais, ok. Agora, eu tenho um curso na internet só para 50 pessoas, pô, na internet entra 1 milhão de pessoas se quiser. Então, isso é uma mentira. A menos que seja verdade dizer, esse curso vai ter uma mentoria só para quem fizer o curso. E eu não consigo dedicar meu tempo para 1 milhão de pessoas. Eu tenho 1 hora por pessoa por semana, são 50 horas na semana. Então, ou no mês. Então, tem que ser verdadeiro. Em sendo verdadeiro, isso gatilha as pessoas. Então, o viés é um truque que o cérebro usa para gastar menos energia. Ele já tem lá dentro formas de pensar que ele fala, isso encaixou nessa minha forma, então eu vou executar aquela tarefa rapidamente. Ele não pensa. O cérebro é preguiçoso nesse sentido. Pega uma folha em branco e começa a escrever sobre um assunto que você não domina. Dá uma dor de cabeça, um cansaço. Então, os vieses, que são muitos, são mais de 250, não dá para a gente citá-los aqui, a gente usa alguns deles. Que aqui a gente está traduzindo como nudge ou gatilhos. Gatilho da escassez, gatilho da urgência, ancoragem de preço, uma série de coisas que a gente usa naturalmente que faz com que as pessoas tomem uma decisão mais rapidamente. Se identifique com aquilo, né? Parece que tem uma história aqui da sua sobrinha. Quando a gente fala entre razão e emoção, eu quero saber dessa história. O que aconteceu? Foi muito engraçado isso. Isso vale para quem é de comunicação. Eu vou terminar essa historinha falando a seguinte frase: comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Isso é tão forte que a gente, como piloto, quando a gente dá uma informação para a torre onde a gente está, ou a torre pede uma informação, ou ela dá uma informação para a gente tem que repetir. A gente chama isso de cotejamento. A torre fala alguma coisa para o piloto e ela espera o piloto repetir, porque só se ele repetir aquilo, ela sabe que ele entendeu. Confirmou a informação. Confirmou a informação. A gente chama de cotejar a informação para evitar esse acidente aéreo. A pessoa tinha levado essa sobrinha, a mãe tinha levado a sobrinha no médico, e a médica fez uma série de exames. Ela estava, acho que gripada à época, não sei o que. Ela fez uma série de exames e falou, bom, a gente não sabe o que ela tem, a gente vai ter que quebrar a cabeça para descobrir o que essa menina tem. E é melhor você fazer esses exames, depois que você tiver os exames, você volta na semana que vem. Tá bom. Fez lá os exames e chegou no dia de voltar à médica, do retorno, ela falou para a filha, vamos lá na médica que pra gente... Ela fazia assim o diagnóstico, não quero ir. Mas filha, você gostou tanto da médica, por que você não quer ir? Porque ela disse que vai ter que quebrar minha cabeça para descobrir o que eu tenho. Tadinha da menina, gente. Olha que loucura. Foi o que ela escutou ali. Foi o que ela escutou, ela interpretou. Quebrar a cabeça literalmente, vai rachar a cabeça dela. Pô, não quero ir lá mais.
a gente não percebe as coisas que a gente fala, que estão tão dentro da gente, que para o outro tem um significado completamente diferente. Então você tem que fazer alguns testes na sua comunicação, por isso a métrica, os KPIs, para saber se o que você está falando está funcionando ou não está funcionando. Você não tem a menor noção sem fazer teste. Marketing sempre foi, e hoje em dia muito mais, porque você pode fazer isso muito rapidamente, é teste, 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 teste. Você pode ter os conceitos, você nunca vai ter a certeza quando você aplica aqueles conceitos. E ainda mais quando a gente fala de conceitos, de parte técnica, né? Quanto mais você tem o conhecimento, você estuda, você sabe aquilo, você vai naturalmente traduzindo aquilo em palavras e às vezes aquilo não chega da forma como tem que chegar, né? Durante a minha trajetória da TV, a gente aprende muito isso também, que você tem que falar simples. Quanto mais simples você fala, quanto mais didático você é, mais pessoas você atinge. Você não está ali para traduzir uma informação, para ver a informação que chegou, para poder passar para aquilo para mais gente. Então, às vezes eu recebi algum entrevistado que é especialista, que o cara é fera tal, só que ele não conseguia traduzir aquela informação de uma forma com que todos compreendessem. Você passou pelas escolas e você deve ter percebido em alguma situação um professor que você olhava para ele e falava, cara, sabe pra caramba, mas você não entendia o que ele falava. Exatamente. Porque conhecimento é uma coisa, didática, que é a transmissão do conhecimento, é outra coisa. Você pode ter muito conhecimento, mas não se tornar, agora eu vou falar uma palavra bonita, inteligível, ou seja, fazer com que o outro entenda o que você quer falar. Então, bons professores sem didática são péssimos professores. Professores medianos com boa didática, que o aluno percebe o que é aquilo, entende e ele pode aprofundar, são excelentes mestres. Você, na comunicação, tem que ser didático. Na internet, ninguém compra o que é o melhor, normalmente. Eles compram o que é mais fácil de entender e muitas vezes não é o melhor. O melhor, às vezes, é tão sofisticado, tem tantas características que deixa o cara tonto. Simplifica o seu produto ou simplifica a sua comunicação e mostra só aquilo que ele quer. Depois ele descobre o resto. Um carro. O carro tem 1000 características. Ele tem motor, ele tem níveis de segurança, ele tem toda a eletrônica embarcada, ele tem conforto, ele tem bagageiro, ele tem porta-treco, ele tem velocidade, ele tem desempenho. Meu Deus do céu, se você for falar tudo isso... Tudo de uma vez, só a pessoa... Ou ela desinteressa, ela desvia a atenção, ou... Então o que você faz? Ana Paula, você está querendo trocar de carro? O que é importante para você num carro? E aí, com essa simples pergunta, talvez a Ana Paula fale, não, eu tenho 2 filhos agora, está vindo o 3º, e eu preciso de um carro com bagageiro muito grande. Pronto. Esse bagageiro do carro é o maior da categoria. Com a informação que você tem do cliente, você pega toda aquela bagagem de informação que você tem do produto e só usa que vai ser boa para ele. Unique Selling Proposition. Você vai direto no veio do interesse do cliente. Não. O vendedor que fica falando de todas as características, todos os benefícios, vai perder o cliente neste momento. Descubra o que ele quer e foque naquilo que ele quer e aprofunde. Ele não pode ser uma comunicação horizontal falando de tudo, ela é vertical, não é falando pouco de tudo, é falando muito do pouquinho que interessa para a pessoa. Você está indo lá, outra pessoa fala assim, não, o carro é o mesmo. O que você procura no carro? Design, cara. Eu sou fanático pela coisa bonita. Olha as linhas desse carro. E aí você, como conhece, isso foi feito por inteligência artificial, sei lá o que é, do carro. Essas linhas têm a melhor aerodinâmica, elas são agradáveis, ela respeita a lei áurea, aqueles negócios lá dos gregos. Sei lá o que você vai falar, porque você conhece, mas você vai falar tudo o que você puder falar daquele assunto que interessa para a pessoa. Aí ela vai ficar encantada, ela vai querer comprar. Gerou o encantamento e converteu em venda. Vamos para o nosso terceiro bloco aqui, então, que é o pinga-fogo. É uma espécie de ping-pong aqui, para a gente ter aquela resposta rápida depois do que a gente já conversou. Tem como a gente definir o que é melhor, então? Comunicar com foco na razão ou com foco na emoção? Perdão. Começa pela emoção, termina pela razão. Não tem como, então. Tem que ter um pouquinho de cada. No livro eu falo a seguinte coisa. Razão e emoção, qual das duas? Fique com as duas. Porque se emociona a pessoa e aí ela quer comprar. Quando ela compra, normalmente por esse impulso, daqui a pouco ela começa a fazer perguntas para ela mesma. Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? Puxa vida, eu queria comprar um carro, mas agora eu gastei dinheiro com a viagem. Eu queria viajar, mas comprei
o carro. Quando ela começa a se fazer estas perguntas, ela tem que ter as respostas. Nem sempre ela acha as respostas sozinhas. E é aí que você dá as informações. Olha, carro é excelente se ela comprou a viagem. É excelente, mas pode esperar. Por enquanto você usa um transporte, esse tipo de coisa. Agora, a experiência que você vai ter, quando o tempo passar, talvez nunca mais você consiga fazer. Então, essa experiência vai ser para a tua vida inteira. E o carro fica para depois. Se a pessoa comprou o carro e não a experiência, optou. O carro vai ser super útil para você, porque você está trabalhando com o carro, então é ele que vai te dar a receita para que você consiga economizar e comprar a viagem dos teus sonhos. Sempre tem como dar a justificativa, né? Sempre De tem, e você acordo. ajuda ele nessa justificativa, porque por que ele precisa da justificativa? Para apaziguar o coração dele. Ele fica aflito com aquela... As pessoas detestam tomar decisão. Detestam tomar decisão. É só... Quer ver um exemplo? Sai no domingo com seu crush, namorado, marido. Onde nós vamos almoçar? Ah, não sei. Onde você quer? As pessoas não querem tomar decisão. Esse é o exemplo mais banal que eu posso dar sobre a dificuldade de tomar decisão. Se o outro fala, então vamos comer massa, alivia, ou então você fala, não, já que teve uma decisão, eu quero outra, sei lá, entendeu? Mas o tomar a decisão de fazer isso ou fazer aquilo é difícil para as pessoas, então você tem que tomar a decisão para ela. Olha, isso aqui resolve esse problema, blá, 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 se ajuda. E aí você dá os outros elementos para que ela, através da razão, justifique a compra. Então, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. Você precisa usar os dois. Os dois. Agora, tem uma pergunta aqui, ó, enviada pelo Anderson Nakano. Seguinte, ele escreveu aqui, ó. Hoje, a gente está no digital o tempo todo. Qual é o impacto no marketing digital da chamada economia da atenção? Já que hoje, com excesso de telas, muitas vezes o usuário se distrai mais facilmente. Como se destacar e entrar em ressonância com o consumidor? Nakano, gostaria que você estivesse aqui e te perguntar o que você pensa hoje em dia na sua vida, na sua profissão, no seu lazer. Na hora que você me contar alguma coisa de você, eu sei qual é a sua necessidade. Aí eu entro em sintonia falando da sua necessidade. Você já se aproximou de alguém que você, enfim, ficou lá interessado? Você ficou falando muito de você, eu isso, eu aquilo, a pessoa vai achar você arrogante, bobo, chato. Mas você perguntar, oi, prazer... Legal estar aqui com você, às vezes você está num local que a pessoa está. Você vem sempre aqui? Vem, não sei o que lá. Você faz o quê? Tem gente que faz isso, né? Eu sou arquiteta. Nossa, que legal, eu fiz engenharia civil. E muitas vezes tem uma briga entre arquitetos e engenheiros. Você já presenciou isso? Já. Nossa, e como é que você sai dessa situação? Você acha que a arquitetura é mais importante que engenharia? Engenharia... Você começou a conversar de um assunto que interessa a pessoa. Sabe uma coisa que a pessoa fala rapidamente, que ela domina muito? É sobre ela mesma. Então, se você leva uma conversa para esta área em que a pessoa domina, ou seja, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela sabe, o que ela não sabe, o que ela faz, o que ela não faz, você criou rapport, você criou empatia com a pessoa. Então, na era da economia da atenção, o único jeito de chamar a atenção de alguém é falar de alguma coisa que interessa para a pessoa. É isso. É isso. Aí como é que eu sei o que interessa? Pergunta para ela, pô. Se perguntar para mim da Mariazinha, eu não sei o que a Mariazinha quer. Então pergunta direto para a Mariazinha, ela vai te dizer. Como que eu faço essa pergunta? Tete a tete, ou faz Google Forms, faz uma enquete com 5 perguntas. As pessoas que responderem, você sabe o que elas querem. E aí você vai apresentar o seu produto como solução para aquilo que elas querem. Precisa direcionar, né? Total. É isso. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio, já passou. Terminei aqui com essa pergunta, inclusive, sobre o marketing digital, porque o próximo assunto aqui do podcast do Cérebro do Namura vai ser esse, marketing digital, que é o próximo tópico do livro aqui. E... como vocês sabem, né, todos os episódios aqui do podcast são baseados no livro Yes You Can. Ó, tá aqui o livro que você também pode levar aí para sua casa. Eu acho que você não só pode, como deve. Aproveita que quem está assistindo aqui o podcast tem desconto. Você pode
acessar tanto esse QR Code que está... Opa, bati aqui. Tanto esse QR Code que está na tela, quanto o link que aparece na descrição, que você vai ter o seu livro com desconto aí. E você vai fazer a consulta a hora que você quiser, estudar aqui pelo livro, sabe? Conseguir ler o que está escrito aqui, assistir o podcast. Isso aqui é uma coisa incrível criada pelo Namura, que você tem que aproveitar que está aí, ó, na sua mão, hein? Para comprar com desconto, então você faz isso. Se você quiser também fazer um story no seu Instagram, a gente está fazendo essa dinâmica aqui, né, no podcast, durante essa conversa toda, deu algum insight de alguma coisa que você já passou, que você aprendeu, que você acha bacana passar para frente também, grava um story, marca o Namura, @Luiz Namura, Luiz com S, que a equipe aqui, o time do Namura também vai mandar o link para você conseguir o seu livro aí. Fechou? Que aula, hein, Namura? Que aula, meu Deus, que passamos por aqui hoje. Sempre muito bom estar com vocês. Muito obrigado. Com você, né? Com vocês aqui também, que eu adoro uma câmera, né, Namura? Com vocês. Obrigada mesmo por mais essa oportunidade, esse espaço aqui. Tenho certeza que o próximo que vai vir aqui também vai se encantar como eu, porque eu acho que o conhecimento é uma coisa encantadora, não é? A gente sempre aprende alguma coisa, ainda mais trocando ideia com uma pessoa com tanta experiência como você. Eu que agradeço as tuas palavras, a gentileza, e o que a gente está fazendo é de coração mesmo para ajudar tanta gente que é empresário, que quer ser empresário, a alavancar. E esse prazer pelo conhecimento é que a gente chama de sapofilia, né? Gente que tem prazer pelo conhecimento. Eu sei que você tem, espero que você tenha também, eu tenho muito prazer, porque o conhecimento tem uma característica, ele é libertador. Tem gente que faz as coisas pelo medo. Eu procuro fazer as coisas pelo conhecimento, porque ele me liberta do medo do futuro. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais livre você é. E é o que a gente quer que você seja. Livre para escolher o seu caminho, o seu destino e crescer. E a gente está aqui para dividir um pouquinho desse conhecimento com você. Bom demais, hein? Então, ó, semana que vem, nesse mesmo horário, às 18h59, quem vai estar aqui é Luiz Barros, meu colega também aí, influenciador digital, que trabalha muito, é também formado nessa área de marketing, então ele vai conversar, tenho certeza, aqui com muita competência também sobre marketing digital com o Namura. Então não percam, hein? Na próxima segunda-feira o Luiz vai estar aqui. Não esqueçam também de ganhar o seu cashback, hein? No Albert, o aplicativo que é o queridinho do momento aqui, que é só você ir na loja de aplicativos, baixar ele gratuitamente, usa o código de convite aqui do podcast, que é exatamente essa palavra, podcast, e comece a ganhar agora mesmo, hein? Bom, vamos então para a nossa frase de hoje, que eu acho que você até já falou aqui na nossa conversa, mas em cada tópico do livro, gente, tem uma frase do Namura. E para a gente encerrar o nosso episódio de hoje, a frase é: se tiver de optar entre razão e emoção, fique com as duas. É isso. É isso. Razão e emoção, não opte por uma e deixe a outra de lado. As duas são importantes, mas nunca esqueça, comece pela emoção. A razão é só para justificar. Muito obrigada. Obrigada, gente. Adorei estar aqui. Espero que a gente possa se ver em breve novamente. Com certeza. Beijo, gente. Se inscreve no canal aí, hein? Te espero.